Graça e paz, queridos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Pega aí a sua espada. Abra lá em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 10. Fique com a sua Bíblia aberta aí. Vamos orar ao Senhor, entregando este culto, entregando as nossas vidas nessa noite na presença dEle. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua casa, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Senhor Jesus querido, para nos colocarmos aos teus pés e dizermos, Senhor, o quanto és importante para nós. Que nós te amamos, que o Senhor é o nosso Deus, que em ti confiamos, ó Senhor. E neste momento nós te pedimos, ó Deus, toma conta deste culto. Se assenta no trono que nós fazemos para ti, Senhor. Esta casa de oração é sua. As nossas vidas todas são suas, Senhor, neste lugar. E eu te peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor possa se mover de forma sobrenatural no nosso meio nessa noite. Que o Senhor possa olhar a cada coração. Ah, Pai querido, a cada mente, porque o Senhor conhece a cada um, sabe como cada um está, o que cada um passou. E eu sei, Senhor, que a sua presença já basta para tudo aquilo que em nós, porventura, possa estar causando tristeza, medo, ansiedade, tem que bater em retirada. Quando nós sentimos a tua mão, sentimos o teu poder, o teu mover, nada que nos preocupa pode prevalecer. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, faça-se presente no nosso meio nessa noite. Pai querido, habita, Senhor, no nosso meio. Doce Espírito Santo, sobrevoa sobre nós nessa noite. Se manifeste com sinais, prodígios e maravilhas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Jó 42, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Amados, nós conhecemos muito bem a história de Jó. O que Jó passou. Jó, ele era riquíssimo, tinha uma família linda. E o inimigo foi lá falar para Deus: ah, aquele ali só adora o Senhor porque ele tem tudo. Deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar adorando ao Senhor. E nós conhecemos a história. O inimigo tocou em Jó. E o Senhor disse para ele: falou, você pode tocar nele, mas você não pode tirar a vida dele. E nós sabemos que Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E sabemos que ele ficou acometido de uma grave enfermidade. E quando ele estava ali numa situação difícil, quando ele estava ali sem saber o motivo de tudo isso que estava acontecendo com a vida dele, num momento de muita dor, as pessoas começaram a apontar ele. A mulher dele olhou para ele e falou assim: ei, Jó, amaldiçoa esse Deus teu e morre logo aí. Os amigos dele chegavam e falavam: ah, está acontecendo isso com você porque você pecou, alguma coisa você aprontou. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Quando nós passamos por um problema difícil, em vez das pessoas nos ajudarem a encontrar Jesus, nos incentivarem, nos animarem, vem pessoas e olham pra gente: ah, alguma coisa você fez, né? Você está passando por essa aprovação aí. Alguma coisa você fez para merecer esse castigo aí. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: existem situações que às vezes acontecem conosco, situações difíceis, que o Senhor permite para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. Jó passou por essas coisas tão difíceis, pela dor.
A palavra de Deus diz que ele cheirava mal, que ele tinha que se coçar com um caco de telha, tamanha eram as feridas que ele tinha. Ele sentava em cima das cinzas para ver se diminuía a sua dor. Ele estava passando por um momento muito difícil, mas em nenhum momento ele amaldiçoou o Senhor. Ele questionou o dia da vida dele, ele fez muitas perguntas para Deus, mas ele não blasfemou contra Deus. E a palavra do Senhor diz que no momento que ele estava orando por esses amigos que estavam apontando ele, criticando ele, que o Senhor reverteu o cativeiro de Jó. E aquilo que era choro, o Senhor trouxe alegria. Tudo que Jó perdeu, seus filhos, seus bens, foi restituído tudo em dobro. Então eu digo para você, quando nós passamos por uma situação difícil, o Senhor ele quer mostrar, quer manifestar a glória dele em nós. O Senhor quer que muitas vezes nós aprendamos com aquela situação, com que a gente cresça espiritualmente, com que a gente se fortaleça emocionalmente. E eu quero dizer para você, sempre depois da luta, o Senhor libera a sua vitória. Mas o segredo qual é? É estar debaixo da proteção do Senhor. Jó sabia o Deus que ele servia. E eu pergunto para você, você sabe o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Você sabe o poder que Ele tem? Então não precisa desanimar, não precisa chorar, não precisa se preocupar, porque o Senhor Ele está cuidando de cada detalhe dessa situação que você está passando. Ele está cuidando de tudo. Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe da ansiedade. Mas eu digo para você, o Senhor Ele está contigo e vai te fazer um vencedor, uma vencedora. Você crê nisso? Eu creio. Vamos adorar a Ele? Se a gente tem certeza de quem Deus é, a gente não precisa questionar Deus. Se a gente tem certeza que o Senhor Ele é o dono da nossa vida, que Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos deixar que as circunstâncias nos dominem, mas a gente tem que dominar a circunstância. Porque quando nós tememos, a fé diminui. E se a fé diminui, o Senhor não age. Então nessa noite, tenha certeza que o Deus que você serve é poderoso para mudar a tua história. Assim como mudou de Jó, vai mudar a sua e a minha também. Amém? Você crê? Se coloque em pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor com o melhor do nosso louvor, com o melhor que nós temos em nosso coração. Amém? Um segredo para a gente conquistar as bênçãos rapidinho é a gente adorar ao Senhor em qualquer situação. Aleluia, amém, Jesus. Quando a gente adora ao Senhor, a gente afugenta o inimigo da nossa vida. Graças. Porque a adoração e o louvor expressa a nossa alegria, a nossa certeza de que Deus vai fazer o milagre. Eu creio. Amados, quando a situação começa a roubar a nossa paz, começa a nos desestabilizar, quando aquilo que nós vivemos nos abala ao ponto da gente acabar não acreditando no Senhor, nós perecemos. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, tão somente tenha certeza que eu, Senhor, tenho domínio de todas as coisas na palma da minha mão. Glória a Deus. Eu controlo todas as coisas. Se eu controlo a natureza, o vento e o mar, com o poder da minha voz, eu faço o inimigo
retirada. Eu creio, Deus. Quando a gente louva, quando a gente adora, a gente está, Rabassuia, confessando com os nossos lábios que nós cremos que o Senhor pode e Ele quer fazer.
Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. A Ele, a Ele, a Ele. Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele deixou um exemplo para nós. Aliás, Ele é o próprio exemplo. Ele passou por todas as situações para dizer para mim e para você que tudo é passageiro. Obrigado, Senhor. Ele passou por todas as situações para dizer para mim e para você que é possível vencer todas elas. Oh, aleluia, eu creio. Ele foi tentado, ele foi traído, ele foi caluniado, Oh, Senhor. ele passou por muitas situações, foi chicoteado, foi cuspido. Senhor Jesus, Ele se fez homem por amor de mim e por amor de ti. Obrigado, Jesus. Mas Ele venceu tudo através da palavra. Eu e você podemos vencer o inimigo através da palavra. Por isso que o irmão Tiago diz que na língua há um grande poder de matar ou de trazer a vida. Então comece a profetizar que você vai vencer. Comece a profetizar que essa situação vai mudar, vai ser transformada. Abra a tua boca para profetizar bênçãos. Abra a tua boca para determinar a mudança da tua história. E comece a liberar a palavra. Aliviar a sua decanta que o Senhor Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você sabe que no deserto o Senhor traz a provisão? Obrigado, Senhor. Sua provisão está chegando. Está chegando pão quentinho, diz o Senhor. E água gelada. Bem fresquinha. Eu não preciso transformar pedra
Se Ele providencia todas as coisas, por que você está chorando? Por que está aí reclamando? Por que está aí temendo? Só agradecendo, né, irmão Beto?
Mais forte a salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Shalom a todos os irmãos. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje é uma noite maravilhosa, uma noite fria, mas uma noite maravilhosa. Que o Senhor preparou um encontro contigo nessa noite. Você crê nisso? Eu creio. Hoje é uma noite de cura e libertação. E nós estamos aqui para sermos curados, tratados pelo Senhor Jesus. Ele é especialista em curar as nossas feridas, em curar a nossa alma, em curar o nosso espírito, em trazer o refrigério que todos nós precisamos, amém? Obrigado, Deus. Glórias a Deus. E nessa noite, o Senhor, eu estava ali louvando ao Senhor, e o Senhor pediu para dizer para você assim, como diz nessa canção, que Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Sabe esse casaquinho, essa blusa gostosa que você está aí te aquecendo? Amém. É o próprio Espírito Santo te abraçando, aquecendo o seu coração. Amém. Hoje nós temos aqui ovelhas maduras, prontas para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. E para você que ainda não está tão madura, aprenda também, porque o Senhor te trouxe para o aprisco dele nessa noite, para falar não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que Ele quer despertar em nós. Aleluia. Quando eu fui estudar essa passagem, quando a pastora fez o convite ontem, eu fui estudar. É uma passagem para a gente refletir no que Deus tem para as nossas vidas, qual é o plano de Deus para as nossas vidas, o que Ele quer nos ensinar. Amém? Eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 25. E eu quero te fazer uma pergunta. O que eu tenho feito com os dons e os talentos que o Senhor tem confiado nas minhas mãos? O que é que eu tenho feito? Por isso que o Senhor nos trouxe para esse aprisco nessa noite, para nos ensinar. Se nós não sabemos, nós vamos aprender juntos hoje, porque o Senhor é o Mestre, Ele que fala através de nós a sua palavra, e que essa palavra encontre um repouso no seu coração, e que ela venha falar profundamente no teu espírito, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor, no capítulo 25, no versículo, eu ia ler do 19 até o 30, mas vamos ler desde o início, para nós entendermos bem essa passagem conhecida, mas que o Senhor venha falar profundamente no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajuntos onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que lhe será, a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que triste, né, irmãos? Não é bom ser servo infiel. Temos que ser servos fiéis ao Senhor, amém? Querido, amado Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. A voz do Teu Espírito, Senhor, falando mansamente, Senhor, aos nossos ouvidos, descendo, Senhor, ao nosso coração. Senhor, aqui estão, Senhor, as Suas ovelhas, Senhor. Aquelas que o Senhor separou para essa noite, Senhor, ministrar em cada vida, em cada coração, Deus. Senhor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Senhor, afasta agora, Senhor, todos os pensamentos maus. Senhor, queremos, Senhor, estar aqui, Senhor, com o nosso pensamento cativo ao Teu trono, receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite, Senhor. Senhor, tudo é Teu, as nossas vidas são Tuas. Senhor, os Teus dons, os Teus talentos, tudo é Teu, Senhor. Nós só somos mordomos daquilo que o Senhor nos dá para administrarmos, Senhor. Então, que nessa noite, Senhor, possamos entender e compreender, Senhor, todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. E podemos usar com excelência, Senhor, como bons mordomos, todos os dons e talentos que o Senhor tem confiado a nós. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua voz e guardar, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, amados. É uma palavra forte, uma palavra de reflexão, embora seja uma noite de cura e libertação, mas isso também traz cura para o nosso coração. Isso também traz libertação para o nosso coração, porque muitas vezes nós temos impedimentos na nossa vida, até mesmo incredulidade, e negligenciamos dentro do nosso coração coisas que não nos deixam avançar, prosperar e multiplicar em nenhuma área da nossa vida. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em ver nós avançarmos. Ele tem prazer em vermos nós prosperarmos, não só na parte financeira, mas principalmente no espiritual. E é exatamente isso que Ele quer mover nas nossas vidas nessa noite. Jesus aqui estava ensinando aquele povo, como sempre Ele fazia, através de parábolas. O Senhor, Ele traz as mensagens através das parábolas, que ficava mais fácil para as pessoas entenderem a sua mensagem, os seus propósitos. Diga assim: Deus tem propósito na minha vida. Deus tem grandes propósitos, amados, na sua vida. Amém? Deus faz tudo com propósito em nossas vidas, para nos fazer avançar, para nós sermos Suas testemunhas, como a pastora falou muitos dias aqui. Ele nos faz, então, avançar para que nós possamos ser testemunhas dele aqui nessa terra. E essa parábola dos talentos, para nós, eu fiquei estudando, fiquei meditando bastante nela ontem, hoje. Sabe o que ela significa para nós, irmãos? A segunda vinda de Cristo para as nossas vidas. Porque vai chegar uma hora que Cristo vai voltar. E nós vamos ter que prestar contas com Ele. Nós vamos ter que apresentar diante dele os nossos talentos, aqueles que Ele um dia confiou nas nossas mãos. E o que nós vamos apresentar diante dele? É algo para a gente parar e pensar o que nós temos feito com cada talento que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Nós não sabemos se o Senhor vem daqui um segundo, um minuto, uma hora, um ano, 10 anos, mas Ele virá. A qualquer momento Ele virá. Ele vai vir buscar as nossas vidas. E nós precisamos estar em dia. Precisamos estar alinhados com Ele. Precisamos estar na perfeita vontade dEle, para entender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que nós vamos apresentar? Será que nós conseguimos
multiplicar os talentos que Ele confiou a nós? Ou nós também enterramos os talentos, ou que seja um, que seja dois, que seja três, não importa a quantidade que o Senhor confiou para você. O importante é você fazer com excelência aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Nesta parábola nós entendemos e aprendemos uma grande lição, a lição da multiplicação, que é para multiplicar para o reino de Deus e receber dele a recompensa, e entrar então, como diz aqui na palavra, no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu marquei aqui algumas coisas que são alguns dons que nós precisamos buscar de todo o nosso coração no Senhor. Mas existem muitos outros que eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai estar aí ministrando em cada coração, falando em cada coração quais são os dons que você tem que buscar, quais são os dons que Ele quer despertar em você e quer multiplicar sobre a sua vida. Um dos dons que nós precisamos buscar com muita intensidade é o dom de sabedoria. Ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos ser orientados por Ele. Porque se nós formos orientados por nós mesmos, nós vamos por caminhos errados. Mas se nós tivermos o dom de sabedoria, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos conduzindo, vai para cá, vai para lá, com certeza nós teremos êxito em tudo aquilo que nós formos fazer. Nós temos que ter o dom do conhecimento. Aonde que nós encontramos o dom do conhecimento? Na palavra de Deus. Esse é o perfeito dom do conhecimento. Tudo que nós precisamos, todas as receitas maravilhosas, as perfeitas receitas que você pode encontrar para usar na sua vida, você vai encontrar aqui, na palavra de Deus. Esse é o perfeito dom do conhecimento. É ter o conhecimento da palavra de Deus. É ter o dom também do discernimento entre o bem, o mal, discernir muitas vezes os espíritos de engano que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes vêm disfarçados, bonito, né? Todo elegante, mas muitas vezes são espíritos de engano. E se eu tiver o discernimento, eu afugento, como diz a palavra, a pastora Dani já disse agora há pouco, eu afugento esse inimigo da minha vida, da minha alma, da minha casa, da minha família. Nós precisamos ter o discernimento de Deus, porque só o de Deus que funciona, irmãos. O do inimigo é momentâneo, ele te oferece coisas, pratos bonitos, ele não vai te oferecer uma comida estragada, ele vai te oferecer coisas boas, mas momentâneas, que depois já vão estragar dentro de você. Se você olhar é bonito, mas quando você colocar dentro de você, esse prazer momentâneo vai arrebentar com a sua vida. Então nós precisamos de ter o dom de discernimento. Aleluia. Nós precisamos ter o dom de línguas, buscar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque esse dom. Esse dom enche o seu coração de alegria. É um selo que você tem, que você pertence a Deus. Aleluia. Que você está cheio da presença dEle. Por isso que você fala em línguas, por isso que você transborda. Então nós precisamos buscar esse dom nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o dom de curas e milagres, para que eles acompanhem o nosso ministério. Aleluia. Não para nos encher, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esses são apenas alguns dons que eu marquei, mas existem muitos outros que nós precisamos buscar para encher o nosso espírito. Que o Senhor venha falar ao seu coração. E quando nós buscamos esses dons e muitos outros, nós podemos ter ainda muito mais. Conforme você vai buscando os dons, nós temos muito mais comunhão e intimidade com o Senhor, porque é uma busca constante. Quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com o Senhor, mais comunhão, mais intimidade eu tenho com Ele. Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais Ele te leva a lugares altos. Mais Ele te dá condições de entender os propósitos dEle para a sua vida. Esse é o grande segredo do Senhor. Maravilhoso. Interessante aqui que nessa passagem, o Senhor Jesus, Ele usa a figura de um homem, né?
que estava ali e ele ia ausentar-se do país. E ele então chama ali os seus servos e ele confia. Olha como o Senhor é tremendo. Ele confia para aqueles servos os seus bens, os seus dons, os seus talentos, para que eles cuidassem de tudo aqui. Ele distribuiu tudo para aqueles servos. O Senhor, ele distribui tudo para nós, irmãos. Oh, glória a Deus. Ele coloca tudo nas nossas mãos. Sou eu e você que queremos ou não segurar esses dons. Sou eu e você que podemos multiplicar ou não. Ou eu enterro ou eu multiplico. Está na minha mão. O Senhor coloca nas nossas mãos o poder de escolha, de fazer aquilo que Ele projeta para as nossas vidas. Aleluia. A palavra diz que para o primeiro Ele deu 5 talentos, para o segundo Ele deu 2, para o terceiro Ele deu 1 talento. Para cada um Ele distribuiu segundo a própria capacidade de desenvolver o talento. Porque Ele conhece os filhos que Ele tem. Ele sabe qual é a nossa limitação, qual é a nossa capacidade. Então Ele foi ali distribuindo de acordo com cada um, porque Ele conhece. Às vezes nós podemos até disfarçar, mas dentro do nosso coração só o Senhor conhece. Ele sabe todas as coisas, sabe de tudo nas nossas vidas, no nosso interior. Então Ele sabia, Ele conhecia e conhece os seus filhos até hoje. Para a gente ter ideia, eu fui dar uma pesquisada quanto que valia cada talento. Valia mais ou menos 35 quilos de prata. Tem noção hoje quanto custa 1 quilo de prata? Prata era uma joia preciosa naquela época, ainda é até hoje, que equivalia a 35 quilos de prata a mais ou menos 20 anos de trabalho, para você juntar 35 quilos de prata. Olha como que o Senhor, Ele é generoso. Ele não dá pouco para nós, não. Quando Ele vai nos dar, Ele já dá em quantidade. Aleluia. Quantidade, vai recebendo aí no seu espírito. Glória a Deus. E a reação daquele servo com os seus talentos, qual que foi? O que recebeu 5, o que ele fez? Imediatamente, diz a palavra do Senhor, que ele foi ali e negociou mais 5. De início. Com certeza, muito mais. Mas assim, de imediato. A palavra diz imediatamente. Ainda é uma palavra bem longa, mas rápida. Imediatamente, ele foi ali e negociou outros 5. O que ganhou 2, de mesma forma, ele foi lá e negociou mais 2. E o que ganhou 1, o que ele fez? Ele foi lá, abriu uma cova, pegou, escondeu aquele dinheiro ali, porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo de não conseguir ali, então, multiplicar aquele 1 que ele recebeu. Ele não acreditou na multiplicação. Ele não creu naquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Ele não fez nem o mínimo, como diz aqui na própria palavra, de pegar aquele 1, então não precisava ter enterrado. Ele podia ter aplicado, né? Ele podia ter aplicado ali no banco e depois restituir o Senhor, pelo menos com os juros. Mas nem isso ele fez. Ele não acreditou em nada. Ele simplesmente abriu a cova, colocou ali, tampou e esqueceu. Só que um dia, esse Senhor, ele voltou. Depois de muito tempo, diz a palavra, que ele voltou para ajustar contas com esses servos. Assim como o Senhor Jesus, ele também vai voltar. Ele vai voltar para acertar as nossas contas. Como é que está a nossa conta? Como é que está o nosso crédito com o Senhor? Como é que está o desenvolvimento dos talentos que o Senhor tem confiado para nós? Vai refletindo, né? Porque eu refleti bastante, ainda estou refletindo sobre isso. Então diz a palavra que esse Senhor, ele voltou. E o que recebeu 5 talentos, ele entregou para o Senhor os 5 talentos e mais 5. Então, irmãos, ele não entregou 5, ele entregou 10. Olha o poder da multiplicação. Aleluia. Ele entregou 10 talentos para o Senhor. O que nós temos entregado para o Senhor? Ele devolveu com excelência aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele.
E lá no versículo 21, eu quero ler novamente com você, que fala da bênção que foi liberada sobre a vida dele. Eu chamei de bênção da fidelidade que o Senhor liberou sobre a vida dele. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra de bênção que o Senhor liberou sobre a vida daquele servo, pela fidelidade dele. Da mesma forma, o servo que ganhou 2 talentos também entregou para o Senhor os 2 que ele entregou e mais 2. Ele entregou 4 talentos. E da mesma forma, ele recebeu da parte do Senhor a bênção da fidelidade, o Senhor multiplicando ainda mais ainda sobre a vida dele. Aleluia. E o que recebeu ele devolveu então aquilo que ele tinha enterrado para o Senhor. Imagine a frustração do Senhor pegando ali o que era dele, não porque era mas porque ele não conseguiu desenvolver nada. Será que nós temos feito a mesma coisa? Será que nós também temos guardado com medo? Não, eu ganhei aqui o dom de línguas, mas é só meu. Eu não vou falar na igreja, eu vou guardar só para mim. Não, irmãos, contagia. Se a gente começa a falar em língua aqui, daqui a pouco todo mundo está falando, está pegando fogo, vira uma brasa, vira um braseiro. Então, irmãos, nós não podemos guardar aquilo que o Senhor nos dá. É dele, não é nosso, não pertence para nós. Ele só está deixando nós sermos mordomos daquilo que ele confiou para nós. Então nós não podemos guardar. E além de tudo, irmãos, olha só o que esse servo fez. Ele ainda acusou o Senhor, ainda ele questionou, ainda para justificar o erro dele. Lá no versículo 24 e 25, você pode acompanhar comigo, ele se justificando, mas acusando o Senhor. Ele diz assim, 24 e 25: chegando por fim a receber 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Irmãos, ele afrontou o Senhor. Jamais nós podemos fazer isso, afrontar o Senhor, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, e Deus é maravilhoso, ele confia a nós coisas maravilhosas, para nós podermos tomar conta, administrar. Nunca, jamais nós podemos justificar com desculpas aquilo que nós estamos negligenciando, aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Nós temos que ser honestos diante de Deus. Falar: Senhor, eu não consegui. Eu acho que a justificativa maior é a prestação de conta. Falar: Senhor, eis-me aqui, eu não consegui, não deu, mas eu estou aqui, eu quero aprender. E muitas vezes não, a gente se cala, porque não quer conversar sobre o assunto. E vai ainda questionar com Deus. Não, jamais podemos fazer isso, porque Deus é aquele que confia em nós. Nunca Ele vai desistir de mim e de você, mesmo sabendo que nós muitas vezes não vamos conseguir, mas Ele aposta em nós, Ele confia em nós. Ele fala: você vai conseguir, você vai conseguir. O Senhor é maravilhoso e Ele faz isso por nós. E como fruto da desobediência desse servo, da negligência dele, o Senhor faz o que? Ele tira o talento que ele tinha ali, que ele tinha 1, ele tira da mão dele e entrega porque tinha 10, para ele tomar conta, que com certeza ele saberia multiplicar aquele talento. Então, quando nós não conseguimos dar conta daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele levanta outro, irmãos. Ele levanta outro para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E Ele nunca, mesmo sabendo da nossa dificuldade, jamais Ele vai desistir de nós. Lembre-se todos os dias que Deus nunca desiste de você, que Ele é maravilhoso, que Ele ama a sua vida, que Ele deu o seu único filho por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna com Ele. A maior riqueza que um homem pode conquistar é saber administrar os talentos que o Senhor confia nas suas mãos.
Lembre-se sempre disso, o Senhor te dá um tesouro na sua mão. E nós jamais podemos enterrar os nossos talentos, porque Deus confia em nós. Não importa a quantidade que Ele confiou para você, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, o que nós precisamos sempre estar atentos e estar ali nos preocupando é ter a fidelidade com o Senhor. É ser fiel naquilo que Ele confia para nós. Porque se nós formos fiéis, automaticamente tudo na nossa vida será multiplicado. As bênçãos, a saúde, a graça, a unção, tudo nas nossas vidas vai ser multiplicado, porque Ele conhece o nosso potencial e Ele conhece tudo o que nós somos e o que nós podemos fazer. Por isso que Ele confia em nós. A nossa obediência, e fidelidade, ela gera para nós a bênção da multiplicação sobre as nossas vidas. Em todas as áreas, irmãos. A gente fala muitas vezes da bênção da multiplicação, já lembra, né? Não, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas o Senhor multiplica as bênçãos sobre nós. E lá no versículo 14, que Ele diz que Ele confiou a nós. Eu quero ler de novo com você. No versículo 14, que fala assim, que Ele, pois, será como um homem que... Não, desculpa, eu marquei errado aqui. Que Ele confiou, sim, todos os seus bens, e que Ele tinha o de mais precioso. O que Ele tem de mais precioso para dar para mim e para você hoje? O Senhor Jesus, que Ele já deu. Ele já deu para que nós tivéssemos salvação e vida eterna com Ele, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos estar morando com Ele na eternidade. E breve, muito em breve, esse Jesus maravilhoso, Ele voltará. Ele voltará. E nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que fazer o acerto de contas com Ele. Ninguém vai escapar, irmãos. Ninguém vai escapar desse acerto de contas. Porque o Senhor é um Deus justo. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é Deus justo, um Deus verdadeiro. E Ele nunca vai exigir de nós mais do que nós podemos fazer. Então Ele vai exigir de nós aquilo que Ele confiou nas nossas vidas. Porque é Ele que nos capacita todos os dias. Você pode abrir comigo lá em 2 Coríntios, que diz que Ele é quem nos capacita. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Só um minutinho. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor, irmãos. Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Santo é o Senhor. Escapou aqui. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que é Ele que nos capacita. E aqui em 2 Coríntios nós podemos pegar essa palavra para as nossas vidas. Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo no nosso coração. Então é Ele, sim, Ele que nos capacita, é Ele que nos sela com o Espírito Santo, é Ele que está junto conosco, moldando as nossas vidas. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele valoriza as nossas vidas. Ele traz para nós uma palavra maravilhosa que está escrito aqui, nós acabamos de ler, que diz que você é um servo bom e fiel. Olha que elogio maravilhoso que o Senhor dá para nós. Ele nos chama de servos bons e fiéis quando nós fazemos a vontade de Deus. Ele está aqui abençoando as nossas vidas. E quando nós fazemos tudo na vontade de Deus, Ele coloca tudo nas nossas mãos. Ele nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos ensina a usar os talentos que Ele tem nos dado. Nossos dons e talentos, irmãos, eles não são nossos. Eles são para o serviço do reino de Deus. Você sabia disso? Que nós vamos ser, através disso, as suas testemunhas das maravilhas do Senhor Jesus aqui na terra. Nós vamos propagar a palavra do Senhor, vamos falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma.
Esses são os dons que o Senhor coloca nas nossas mãos, e a cada dia nós precisamos propagar isso, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. Nós temos anunciado isso, temos falado para algumas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Temos anunciado isso. É tempo, irmãos. Nós não temos mais tempo de sermos apenas cristãos sozinhos. Nós temos que chamar as ovelhas para o aprisco. Hoje poderia ter, glória a Deus que tem muitas pessoas, mas poderia ter mais. Será que esse talento de chamar as pessoas nós temos usado? Será que de anunciar que o Senhor Jesus salva, cura, continua curando, continua libertando, nós temos anunciado isso? Que o Senhor venha nessa noite despertar ainda mais esse dom nas nossas vidas. O Senhor, Ele continua nos curando. O Senhor continua libertando a nossa alma. Ele continua libertando o nosso espírito, tirando de nós das prisões, dos traumas, dos medos. E ainda Ele nos dá a garantia de nós podermos morar na eternidade com Ele. Tudo isso é um propósito de Deus nas nossas vidas. E se você está cansado, se você está doente, se você está desanimado, hoje o Senhor Jesus está aqui para trazer cura para você que está ouvindo aí também. Se você está doente, se você está desanimado, precisando de um socorro, Jesus é o nosso socorro. Aleluia. Ele é aquele que cuida das nossas vidas, que cura os nossos traumas, que cura os nossos medos. Ele pode curar você. Creia nisso. Em nome de Jesus, vamos nos render ao Senhor Jesus nessa noite. Vamos estar aqui entregando a nossa vida diante dele, para que ele possa investir cada dia mais os seus talentos em nós, e nós possamos caminhar na presença dele, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Que a cada dia o Espírito Santo venha mover ainda mais e mais as nossas vidas, e juntos nós possamos ser servos bons e fiéis, aqueles em que o Senhor confia os talentos que Ele tem colocados nas suas mãos. Amém? Eu quero deixar um versículo para você continuar meditando depois nessa palavra. Está lá em 2 Timóteo 1,14, que diz assim: guarda o bom depósito que te foi confiado, guarda-o como a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Ele habita em você. Então guarda o tesouro que o Senhor confiou nas suas mãos. Desenvolva todos os talentos que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra o seu entendimento a cada dia, para que você possa entender os propósitos dele na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Gostaria de chamar a pastora para estar orando por nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Shalom a todos. Reflita naquilo que Deus tem dado a você e coloque à disposição do reino. Aleluia. Não é? Coloque à disposição do reino do Senhor. Não enterre seus talentos. 35. Cada talento, pastora? 35 quilos de prata. 35 vezes 10 a quanto? Quanto? 50. Gente, e o outro lá enterrou um só? Não tem vergonha, cara? A gente não pode enterrar aquilo que Deus nos dá. Faça a tua oração agora. Pai, perdoa os nossos pecados. Se porventura enterramos talentos, Senhor. Se enterramos dons, ministérios, o seu chamado, se enterramos a nossa fé, perdoa-nos, Senhor, para que possamos, ó Deus, te agradar, te engrandecer. Não queremos ser chamados servos infiéis, mas de servo fiel. Fazer, Senhor, a nossa parte, nos empenhar para fazer o melhor. Queremos te agradar e te engrandecer através do nosso coração. Então vem sobre nós esta noite, Senhor, para que possamos refletir sobre esta palavra que o Senhor nos dá talentos. Existem os talentos naturais, os talentos espirituais.
ministrar quando aprendemos hoje na sua palavra. Então nós queremos, ó Deus, ser agradáveis a Ti. Ser agradáveis a Ti. Então move sobre cada um em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer oração, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu te peço, cubra-me com teu sangue e também minha família. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, para os meus bens e os meus ministérios. Em nome de Jesus, abra os portos dos céus e que venha potencializado pelo amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Senhor, neste momento eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo e expulso Satanás e seus demônios amarrados do maior ao menor, para nunca mais voltar. Bata e retirar da minha vida e da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Deixe Jesus tocar em você essa noite. Ainda mais, reflita sobre essa palavra. Porque a palavra que sai do altar não é para você só receber do altar e não esquecer. É para você receber e levar ela para a sua casa. Levar ela com você no seu trabalho, na sua escola, faculdade. Levar a palavra dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela continua sendo atuante quando nós lembramos e aplicamos o que o Senhor nos ensina. Amém? Coloque agora a tua vida no Senhor.
Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que o Senhor traga a vitória sobre a tua vida. Que o Senhor mova no teu coração de maneira extraordinária. E lembre-se, guarda o teu talento nas mãos do Senhor. Mas não enterre. Deixe Deus usar você com grande poder nessa terra. Aleluia. Ó, veja o seu coração e shalom. Glória a Deus.